Ninguém quer live. Todo mundo querendo live. Tô cansadaço. Cansadaço. Toda vez que vocês vão ver esse horário, ó, as crianças estão lá acordadas. Daqui a pouco vem aqui me beijar aqui. Daqui a pouco vocês aguentam. Vem me beijar aqui. É uma benção. Vou esperar vocês dar o like no vídeo aí, compartilhar. E a gente continua. Enquanto isso, vou chupar um picolé invisível. Já tomaram chocolate, picolé, veneno. Não, veneno não. Vamos lá, pessoal. Tô cansado, hein? Nossa. Deus vai dar graça. Deus vai fazer lives. Jesus falou assim: ponha eles pra ter o entendimento do céu. Eu falei: então tá bom. Tô cansado. Hoje eu lavei louça, limpei casa. Faz 15 dias que Dona Di Maria dentro da casa. Pensa. Eu preciso casar de novo! Mulher. Nada, não posso. Gosta sério. Olha, hoje deu valor nas mulheres, viu? Dava já valor, imagina agora. É comida, roupa. Puta, aí a roupa às vezes não sai como de acordo, a roupa não sai encardida, tem que pôr de molho. E aí depois põe faz comida passear, voltar, dar banho, tirar a roupa, põe dentro da coisa. Depois tem que comprar as coisas pra eles, depois tem que almoço, janta, chinelo jogado pra tudo quanto é lado. Gente, só limpei essa casa 3 vezes hoje, tô com o corpo descansado, nossa, tô quebrado. Tô quebrado, gente. Mas vamos pro ensino, né? Qual que é o título do ensino aí, Pastor Paulo? Você que ainda falou que tô na solidão. Qual que é o título do ensino aí que tem hoje? Vocês que abriram a live, vocês sabem o que nós vamos falar hoje? Ninguém sabe. Tá tudo aí zanzando aí. Cadê qual que é o título do ensino aí? Olha o meu olho, tô com o olho inchado, cara. Bom, Gabriel, qual o propósito de Deus em minha vida? É uma pergunta interessante, hein? Vamos lá, né? Senhor, minha carne está limitada. Preciso do teu espírito. Fala comigo. Amém. Irmão, até choro quando falo com Deus. Primeira coisa, eu vou deixar uma advertência aqui, né? Ai, camisa da Nike. Gente, só mandar no meu Pix. Meu Pix é 2310804-864 e comprar uma camisa mais larga, mais nova. Outra camisa que isso aqui que eu paguei barato na época, né? Depois que eu fiz aquele vídeo dos camelô, a gente não tem mais assim. Só mandar Pix pra mim, compra outra camisa, tá incomodado com a minha camisa? Simples assim. Compra uma pra mim. Mas vamos lá, porque eu tô no espírito. Estressar com esses malfeitores. Ou tô errado, gente? Tô certo. Aqui não erra, não. Quero te conhecer, Javier. Você é de São Paulo? Você é de São Paulo. Todo mundo quer me conhecer, é uma benção. Vambora? Aperte os cintos e vamos decolar. Ai, Jesus, que canseira. Bora. Se isso aqui não é amor, o que é então, hein? Se eu não amasse vocês, que amar? O que eu amo então? Assim, coloca essa pra mim. Bom, hoje eu postei uma coisa muito interessante hoje sobre mulheres, né? Quem viu os shorts lá no canal? Nossa, aquela mulher. Olha, se achar essa mulher na vida, o cara é o mais feliz do mundo. Quem viu os shorts? Poucas pessoas que viram, né? O Dito viu, quem mais viu? Eu postei lá. Mandei pro Telegram. Quem é do Telegram viu lá que eu postei lá também. Pensa numa mulher linda, hein? Você viu lá? Que mulher bonita? Nossa, aquela ali é linda. Que mulher linda é aquela, gente? Nossa, quem não viu, vai lá nos shorts da comunidade. Lá do canal, vocês vão ver que mulher. Nossa, aquela mulher não existe. Quem o achará? Quem vai achar uma mulher daquela lá? Que mulher. Olha, se ficar vendo muito aquilo lá, você se apaixona pelo texto.
Você não tá vendo a mulher, mas se apaixona, de verdade. Pensa, que mina gata. Pensa, pensa. Que mulher linda. Que mulher maravilhosa. Nossa, eu vou estar com você na hora da tristeza. Eu vou não sei o que tem. Eu vou me jogar não sei na onde. Eu vou pegar meu sapato, vou tirar meu sapato, vou te consolar. Ai, gente, que coisa mais linda. Eu apaixonei quando eu vi aquele nome. Me apaixonei. Aí vem a musiquinha. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Vambora. Ô, Jesus, obrigado por essa alegria. Vamos lá. Bom, aperte os cintos. Que é sério, que é triste. Lembrando os irmãos obreiros de Ribeirão Preto. Logo estão indo lá, hein? Vambora. Alguém acha que eu tô com garganta... Tô não, né? Minha garganta não tá inflamada, né? Oh, quem nunca passou por isso, né? Eita Jesus, vamos lá. Bom, eu tava fazendo essa live aqui, por fazer essa live, e aí veio em mim esse tema importante, né? As pessoas, eu acho que eu vejo hoje a igreja está passando um momento difícil demais. Por que essa igreja está passando um momento difícil? Ela é como se fosse baratas tontas. Vemos uma discordância muito grande, severa, no mundo espiritual, como se fosse a interlocução que se diz: eu sou levita da igreja, o meu chamado é para louvor, eu sou ministro do louvor. O outro fala: meu chamado eu fui chamado para ser do louvor, fui chamado para ser tesoureira, fui chamado... Irmãos, é cada aberração, cara, que eu fico imaginando, Deus, onde vai parar tanta heresia, tanta coisa. Não existe chamado de louvor. Não existe chamado de tesoureira. E também não é querer falar para os irmãos da congregação cristã ou das igrejas Assembleia de Deus, tá? Não existe chamado para ficar guardando o carro na porta da igreja de estacionamento, não, viu, pastor? Não existe isso aí também, não, viu? Essa não. Não tem chamado para ficar guardando o carro, não. Se é falta de fé. Porque é para deixar levar túnica, capa. Deixa os caras roubar, pô. Vocês não têm fé? Fica lá os irmãos guardando o carro de terno e gravata. Na hora que vai a ponto 40 e corre para dentro. Fica guardando o carro na porta da igreja. E outro, vai morrer tudo pro inferno, viu? Porque não ouve a palavra, não cultua a Deus, não faz merda nenhuma. E fica lá, cuidando do carro da igreja, da frente da igreja. Que vai adiantar? Ô, meus irmãos, pelo amor de Deus, parece franelinha. Ah, não. Franelinha gospel, não. Franelinha gospel, não. Que falta de ordem de decência na casa de Deus, que eu vou te falar, viu? Não dá, o pastor Paulo, e missionário Daniela. Não dá, não tem condição. Não tem condição, não. É uma palhaçada. Pô, os caras vêm com a Glock, vocês vão tremer, vocês não tem Deus, não. Ficar na porta da igreja. Se você tivesse Jesus, jamais você ia fazer um negócio desse. Ficar na porta da igreja, defendendo o carro do seu pastor, que não quer nem saber de você. Se você vacilar, ele te expulsa da igreja para você congregar em outro, e ainda falar mal de você. Tá? Mas vamos falar sobre outra coisa. Então não existe esse tipo de chamado. Tá? Esse chamado, ele se ressurge em cima de um elo totalmente desconstrutivo, que não traz uma eficiência nas suas leis e tampouco nos seus pensamentos. Eu queria deixar uma palavra, vocês que gostam de Bíblia, abre comigo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Calma que depois a gente vai falar sobre a divisão do Espírito, que não tem nada a ver depois. Estou falando sobre chamado e propósito, você não tem nada a ver com divisão do Espírito. Divisão do Espírito é uma coisa, propósito é outra. Está escrito assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Exato, vamos lá. Prestem atenção, misericórdia. Eu fico abismado como vocês... Falta a Bíblia na vida de vocês. De verdade, meus irmãos. Olha, de verdade mesmo. Falta a Bíblia, falta oração, falta... Olha, meus irmãos, de verdade. Eu fico triste. Olha, fico triste sabendo que vocês é ruim de Bíblia e deixam se enganar por poucas coisas. Levita não existe. Tá? Levita não existe. Não põe na sua cabeça que você é levita, não. Começa não, que não existe. Tá? Levita eram os que levavam o cereal durante o tempo e que ainda davam o dízimo para o Senhor. Tá? Levitas que ajudavam na limpeza do templo. Então não tem nada a ver com cantar. Não tem nada a ver com cantar. Então começa o negócio de levita, não. Você vai levitar para outro lugar. Vai voar para outro lugar. Aqui você não vai voar, não. Tá? Tem um Deus que separa todas as coisas. A gente não somos marionete de um sistema.
Deus não faz bonequinhos e coloca, eu vou colocar isso aqui, vou colocar. Ele deixou um chamado universal. Quando nós vemos uma chamada universal, depois que todos os discípulos recebem o Espírito Santo, ele tem uma coordenação não somente mútua, mas nós vemos a separação de Deus depois que Jesus, o próprio Jesus mesmo, começa a falar antes da sua morte, dizendo: e de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Naquela parte ele já envia com propósito, dizendo que todos aqueles que receberam a luz vão entregar a luz. Ele começa a dizer agora que o tempero da terra não é mais ele, não é o sabor mais da terra. Ele vai subir para o Pai, ele disse: eu já fui a luz do mundo, agora vocês são a luz do mundo e o sal dessa terra, para temperar essa terra, porque eu estou indo para um Pai, então agora vocês testificam de mim, porque o Espírito Santo entrará em vocês e testifica do Pai, e testifica do Filho, na verdade, porque ele doou o seu Espírito e trasladou sobre os discípulos para trazer a removação de um entendimento novo, de um intelecto vindouro e de uma verdadeira palavra de boas novas vindo da parte do Senhor, testificado pelo Espírito Santo, que está sendo doado nesse momento do próprio Jesus Cristo. Então esse Espírito é doado à igreja, a igreja recebe o caráter de Cristo, ao ponto que mesmo não sendo recebido, a Bíblia diz que Pedro estava ali perto da porta do sacrifício, e a Bíblia diz que os soldados falam assim: olha, mas você parece com ele. Por quê? Porque todo mundo que anda com Jesus parece com Jesus. Mas mais devagar ou mais rápido? O que vocês acham? Mais devagar? Mais devagar? Mais devagar. Respire. Então há uma coisa muito interessante. Quando ele pergunta para Pedro, se parece com ele, né? Não, mas eu não conheço ele. A Bíblia diz a Bíblia diz que aí vem a ideia de que ele se parecia com o mestre, Pedro se parecia com Cristo. Embora seja que a última advertência que Pedro recebeu de Jesus para deixar essa controvérsia cair por terra, sendo que diz: olha, eu não bati ninguém, Pedro, então abaixa a espada, porque a espada que eles estão ferindo, você vai ser ferido se você ferir ao mesmo tempo, então ida e volta. Então a espada que fere também será ferido. Então a Bíblia diz que mesmo ele cortando o soldado, Jesus dá uma advertência para ele. Por quê? Porque Pedro parecia Jesus, ao ponto de Jesus dizer: Pedro, tu és pedras, e sobre ti eu edificarei a minha igreja. E pergunto 3 vezes: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Tu me amas? Também te amo, Senhor. Então agora vai e apacenta minhas ovelhas. Então ele pergunta 3 vezes para testificar o Pai, o Filho e o Espírito, para dar uma ascensão na terra, um certificado de que Deus estava falando na unidade dos 3. Que sono. Não, vamos acordar. Então na unidade dos 3 foram selados através das 3 perguntas que foram testificadas de sim, eu apacento. Mas embora seja que Jesus ele via em Pedro o fracasso de negá-lo antes da sua morte. Nós estamos falando de propósito. Foi um propósito que Deus deu a Pedro e deixou designado para que ele cuidasse do rebanho do Senhor que ficara na terra antes que a sua volta, a sua segunda vinda. A Bíblia diz que os próprios anjos testificaram o arrebatamento. Olha, varões, usam chore, porque dessa mesma nuvem que ele subiu, ela vai se abrir, ele vai descer para vir buscar vocês. Existem várias maneiras de propósito de Deus. As pessoas acham: meu propósito, o meu chamado e propósito são totalmente diferentes. Alguém sabe o que significa chamado de propósito? Quero ouvir. Gente, desse jeito eu vou dormir, vocês não falam nada. Ninguém sabe o que significa? Chamado e propósito. Não, chamado de arrependimento não tem nada a ver, Leandro. Isso é outra situação. Isso aí é chamado de conversão. Estamos falando de homens que foram liderados para fazer a obra. Ninguém sabe? Eita, meu Deus. Ninguém sabe o que é propósito. Não. Não, gente. Chamado é uma coisa e propósito é outra. Irmãos, vamos colocar o arqueiro. Eu dei um arco para o arqueiro. Tem um alvo à frente. Eu chamei o arqueiro e o propósito é o quê? Acertar o alvo. Eu vou parar por aqui. Meu Deus do céu, ninguém acertou isso. Ai, meu Deus! Você se chama-se, você se admissiona e você vai para o propósito daquilo que você foi chamado. Gente, vamos executar o Espírito, hein?
Então, qual que foi? Essa foi forte, apóstolo. Mas tá na cara, gente. Oxi, cada coisa, viu? Dom de ensinar, né? Dom de ensinar é lindo demais. Então, o que acontece? O chamado é para todas as almas que aceitaram e receberam essa água entrar no deserto da vida e alimentar e dar água para quem não tem, que tem sede, tentar abrir os olhos dos cegos, dar vista a eles e anunciar usando aceitável do Senhor. Então o propósito é totalmente diferente do chamado. O chamado tem várias atitudes e artimanhas, mas o chamado se consiste em ir por todo mundo e pregar o evangelho, como eu falei. Né? Maria do Rosário, não gosto de você. Ah, mas eu te amo, a senhora é tão linda, né? Então, você tem aí essa dimensão que você foi chamado, mas existe um propósito para esse chamado. Então o propósito, Deus assim que dá. O propósito é o alvo do evangelismo. O alvo da matéria é se deslocar no Espírito. Pronto, chegou. Falei para vocês. Eu falei para vocês que ele ia chegar. Parece que ele sabe. Todas as lives, olha lá. Ó. Então senta aqui e fica comigo. Então sem briga. Então senta aqui. Vai ouvir, tá bom? O que eu falei pra vocês que ele ia vir? Eu falei pra vocês que ele ia vir. Eu falei que ele ia vir. Ele finge em abraçar. Ah, eu vim te dar um abraço. Tá bom. Pera aí, vamos só ver que quer vir aqui. Colinho do papai. Vou ficar quietinho, tá? Tá, só ficar quietinho. Olha lá o pessoal lá, tia. Olha lá o pessoal ao vivo, olha lá. Olha lá, olha lá. Dá tchau, pessoal. Dá tchau. Olha lá um monte de gente falando lá, olha lá. Olha lá. Então assim, o propósito real, ele é... Só um minutinho, filho. Só um minutinho. Existe uma palavra muito séria no livro de Isaías, que 1 Pedro, capítulo 2:9, diz assim: vocês, porém, já são eleitas, sacerdócio real, uma nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o propósito é esse. Então, o chamado, que ele fala aqui em 1 Pedro, capítulo 2:9, depois vocês dão uma olhadinha lá, tá bom? Capítulo 2, verso 9. Tá? E aí a Bíblia fala também, lá em livro de Jeremias 29:11, dizendo: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança de um futuro. Tá certo, vai lá para o sofá, tá? E sem ficar falando alto. Então, aí o que acontece? Vem essa natureza, uma chamada e um desafio. Nós fomos admitidos numa empresa, a empresa nos admitiu para ser um inspetor de qualidade. Eu tenho o propósito agora de inspecionar as melhores peças. Então todos têm um chamado para o arrependimento, claro, uma nação, mas quando se trata do indivíduo, existe a parte conclusiva de uma nação, e que é, né, o coletivo, e existe o individual. E quando se chega no individual, que se chama-se o chamado proposital, ou ministério do seu chamado, a coisa aperta. Por quê? Porque muitas pessoas acham que só porque eu tenho um dom de revelação, ela não pode ter. Nós estamos sendo limitados por esses bandos de covardes que ensinam vocês que vocês não podem expulsar um demônio, que somente o pastor pode expulsar. Quem já ouviu isso? Quem já? São tão canalhas que eles não explicam para vocês que aquela senhorinha de idade, ela pode levantar do banco e ministrar a ceia. Você sabia disso? Não. Ah, não, tem que ser o presbítero. Quem disse que tem que ser o presbítero para ministrar uma ceia? Aonde na Bíblia fala que precisa ser um pastor para ministrar a ceia? Então, acontece que vão limitando o povo. Mas por que isso acontece? Por que vocês têm essa dúvida? Porque o pastor só quer ser ele o pastor. Ele não quer dividir. Ele não quer dividir o altar dele com um membro, com um obreiro, com ninguém. É uma briga entre o mais poderoso. E faz com que esse propósito, esse chamado, seja esvaziado das mãos dos irmãos. É um querendo ser melhor que o outro. Ou seja, estou vendo que o obreiro está expulsando mais demônio que o pastor já fica o obreiro. Vai devagar aí, hein? Vai devagar, senão você vai para outro mistério. E muitas igrejas se constituíram outras placas por causa disso. O obreiro estava ali na unção, ele queria trabalhar, o pastor não deixou ele abrir o ministério. Então uma disputa, né, do desamor é assim. Deus amor, se você ficou muito usado, eles cortam você na hora. Então é uma hierarquia que eles imputam, eles não deixam o Espírito Santo trabalhar, sendo que em 1 Coríntios, lá em 1 Coríntios, a igreja era manifestação de poder de Deus e todos tinham dons naquele lugar. Então
É uma relação de fatores. Se você começar a trazer revelações à igreja, as pessoas falar para o seu pastor, nossa, seu obreiro ali é uma benção, e não falar que o pastor é uma benção, ele vai te dar chicotada, amigo. Que lá, porque minhas lives estão abençoadas assim, não tem ninguém, todo mundo dormindo essas horas. Eles vão dar uma chicotada em você, não vai deixar você, viu, obreiro, ser o melhorzinho lá dentro. Viu? Aqui para você, aqui, ó. Então a questão do propósito, ela traz uma cláusula diante desse chamado de uma rebelião na igreja, onde se toma vidas e ministérios. Quantas pessoas estão apagadas, não porque elas quiseram se apagar, então pouco que elas deixaram de orar para que ficasse essa luz acesa, ofuscaram o seu brilho, tocaram nelas, colocaram um pé em cima da sua cabeça e disse, fica calado aí. Assim como nós vemos o recuo de Paulo. Quando Saulo recebe Jesus em Damasco, ele fica vários anos sem congregar. Fica vários anos recluso, até ele sair para o ministério, no cesto, lá nos muros de Jerusalém. Então, se você for analisar bem, é um tipo de conduta onde eles massacram, eles se lideram, eles não querem ninguém para se liderar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, ó, com toda humildade, desculpe falar, outros pastores estão ao vivo, mas esse canal Deus fala, hein, meu Deus do céu. Como Deus fala nesse canal, gente, é impressionante. Nossa, como é lindo trabalhar de Deus na minha vida para ensinar, viu? Olha, eu fico, às vezes eu tô falando, às vezes eu estou escutando aqui, é algo assim surreal. É surreal mesmo. Se você parar para pensar os ensinos, eles passam do comum. É algo que está acontecendo, que a Bíblia fala e eu provo que está acontecendo. É algo assim muito forte. Eu estou falando assim, abismado não por mim, porque eu estou recebendo a presença de Deus. Então você tem ali uma hierarquia satânica que não deixa a igreja prosperar. Então, demais pessoas, às vezes tem irmãs aqui me assistindo aqui, muitas vezes mesmo, que aqui tem cheio de dons, mas não sabe usar, nem nunca usou os dons que tem. Você já viu os cultos que eu vou falar, você tem um dom de cura, mas você tem um dom de cura. Sua mão fica com azeite, não fica, aqui não esquenta aquele dia, no quarto ontem não esquentou sua mão. Então Deus está falando, quem já viu isso nos cultos que eu sempre falo, tentando a revelação? Por quê? Porque as pessoas não deixam nessas pessoas, por isso que eu estava falando ontem sobre pastores, como eles designar as pessoas a trabalhar com as ferramentas que Deus deu a eles. E isso é muito raro demais. É muitas pessoas que não deixam-se deixar essa relevância. E o mais pobre das causas não é essa. É pastores que pregam, têm dons e não exercem também. Mas eu, pastor, como que eu sei se eu tenho um dom? Irmãos, se a pessoa, desculpa eu falar mesmo, desculpa eu falar. Uma pessoa que chega para mim e pergunta que ela não sabe o dom que ela tem, é porque ela não conversa com Jesus. Se tem o dono dos dons e você tem, alguém te deu, interroga o que você ganhou. Interroga. Não é uma caixa de presente para você fazer surpresa. Interroga a Deus. Uma pessoa que fica perdida, eu não sei que dom eu tenho, eu não sei qual é o meu dom, é porque ela não tem vida de oração. Porque quando uma pessoa tem uma vida de oração, sim, não estou falando de oração todo dia, 3, 4, 5 vezes, 20 vezes por dia, não. Estou falando de uma oração sincera. Deus, ele revela o que ele tem contigo, né? Então nós temos esse propósito. Então o chamado de todos é trazer almas para Cristo. Qual é o propósito? O chamado foi o arrependimento, né? Vocês aceitaram a Cristo, virou a luz do mundo. Agora vós sois a luz do mundo, não sou eu mais, eu estou subindo. E qual é o propósito? Propósito que assim que você aceitar Cristo, já desceu o propósito, que foi o Espírito Santo para convencer as pessoas do seu pecado. Então, primeiro a gente recebe o perdão, são capacitados e santificados pelo Santo, porque ninguém pode santificar senão o Santo. É a mesma coisa, porque existe no curso que você faz, o nome é certificado, né? Então, para certificar você, tem que ter algum que já foi passado pela certificação, que é o professor, que um dia ele foi aluno. Ninguém entendeu? Deixa eu ligar para Dona Maria. Dona Maria, eles não entenderam, não. Não, eles não entenderam. Dona Maria, eles não entendem, eu acho que eles estão com sono.
É, dona Maria, peraí, a dona Maria disse aqui pra mim, vou falar que foi Jesus de novo, vamos falar que a dona Maria disse aqui, é simples, como que Jesus é o santo, só ele pode santificar. Por isso que vivemos na certificação, que a santificação é a certificação nossa. E quando chegar certificado, vai ver a palavra santificar. Dona Maria, parece que eles entenderam que somente o santo que foi justificado pelas obras que Cristo passou por elas e assim procedeu sem mancha e venceu o mundo, foi chamado santo, santificou as pessoas e traz santificação para aqueles que passaram pela etapa da santificação, ficaram santos. Por isso que Paulo dá a carta aos homens dizendo: aos santos da Galácia, aos santos da Capadócia, aos santos. Então, dona Maria, só um minutinho, depois eu continuo explicando para eles aqui que eles estão difíceis hoje. Obrigado, tchau. Então, esse certificado que Deus certifica-se é para uma alegoria de poder. Agora, tá bom, você recebeu e agora você vai receber o Espírito para convencer as almas. Aí que tá, qual é o propósito? Finalmente o propósito. O propósito é se revestir de toda a armadura de Deus e se encher do Espírito. Esse é o propósito. Alguém entendeu o propósito que você tem? Revestir da armadura e do Espírito. Por quê? Porque você tendo a armadura, você vai para a batalha. E tendo o Espírito, você vai para palavras de conforto e convencimento. Você convence uma alma, você consegue convencer. Porque você é um soldado cheio do Espírito. Então, chamado é uma coisa e é para todos, ir por todo mundo. E convencer é através das buscas do segundo batismo, que é o batismo do Espírito, que é onde o vaso passa pelo fogo e se rachar, Deus arranca da fornalha e reprova. O que eu quero dizer para coisa, posso dizer uma coisa bem forte para vocês? Bem forte. Quem quer ouvir uma coisa bem forte? Vamos. Deixa eu falar com a dona Maria. Se todo mundo falar, eu falo. Ana Júlia, não dorme não que eu vou dormir com você, tá, minha filha? Ó, é o seguinte, dona Maria. Vem aqui, filha, vem. Enquanto o pessoal fala aqui, vem aqui. Dona Maria, é o seguinte, ó. Eles estão aqui, eles querem que eu fale uma coisa bem forte. Olha, gente, olha que princesa. Manda um abraço pro pessoal. Olha, oi, pareceu. Oi, paz. Ai, que linda, hein? Meu amor da minha vida. Pai, deixa eu ir lá. Vai lá. Ó, você também, viu, doutor? Ana Júlia não pode. Papai, eu quero dormir com você. Papai, eu quero dormir abraçado. Então, eu meti pra ela porque eles se revezam, né? É eu no meio, aí um dorme abraçado uma hora, outro dorme abraçado, mas a Ana Júlia falou que o dia é dela hoje. Hoje é ela que dorme abraçada com o pai. Não tem como. É ela que quer abraçar com o pai hoje, não tem conversa. E ela tá brava. Se hoje ela abraçar, o Scott hoje vai estralar aqui nessa casa. Ela disse. Vamos fazer uma coisa bem forte. Nós estamos no espírito na comunhão da família. Olha só, o que acontece? Existe uma causa muito interessante. Água. Por que batizamos na água? Alguém sabe? Sabe? Alguém sabe por que batizamos na água? Alguém sabe? Por que batizamos na água? Não é só arrependimento, não é isso que eu quero. Quer limpo, não quero, não é isso. Simboliza a morte, não é isso. Lavar, não é isso. Não é purificação, não é isso. Água lava, não é isso. Ninguém vai acertar. É um símbolo, não é isso. Purificar também não é. Se eu puder no pecado também não é. Não é isso que eu quero. São itens verdadeiros, mas não é isso que eu quero. Irmãos, nós somos feitos da terra. E nós somos feitos de uma terra seca. Quando uma terra seca recebe água, ela vira o quê? Uma argila, barro. O barro faz o quê? Vaso. O vaso vai na onde? Na olaria. Não tem como Deus fazer um vaso sem o batismo.
Porque o batismo é do arrependimento. Então ele pega... É muito forte, né? Dona Maria, eles acharam muito forte também a revelação de Deus. Eles acharam também. Então, amolece aquela terra através do arrependimento. E esse vaso, para quem não sabe como faz um vaso, depois de mole, o oleiro vai. Aí ele manda Jeremias. Jeremias desce a casa do oleiro. E lá no oleiro, o vaso cai. O vaso cai. Mas aí o que o oleiro faz? Ele retorna e pegar o vaso de novo. Mas no fogo não tem isso. É isso que é o problema. No fogo não tem segunda chance. Ou vai ou racha. Quem já viu o ditado vai ou racha? É de vaso no fogo. Ou vai ou racha. Quem já ouviu falar isso? É de vaso, isso aí é de olaria. O vaso que ele trinca no fogo, ele não presta para Deus. Então, mas quando ele está na preparação, ele presta, mesmo que ele caia. Porque Deus vai moldá-lo ainda. Ele está em fase de preparação, mas depois que ele passa, ele tem que provar que ele... Aí ele diz, aquela obra que passar pelo fogo, que vai ser essa é de Deus. Eu vou parar. Meu Deus, é muito forte. Vou tomar pimenta. É muito forte, meus irmãos. É muito forte essas explicações daqui, gente. Vocês só não entendem quem é nécio. Então Paulo disse isso. Por exemplo, eu passei pelo fogo. Quem crê que eu passei pelo fogo? Tô de pé. Não caiu. E essa caída é aquela destrutiva, que não acaba mesmo de vez. Não acaba, passa pelo fogo, mas ela não perece. Eu passei tantas vezes pelo fogo e passo até hoje. Não paro. Bate, cai, levanta, bate, desanima, volta. Por quê? Porque tem o Senhor. Então é do Senhor essa obra. Então o vaso, eu já passei pelo fogo. Tá? Então, e quando é o fogo? Boa pergunta, Breno. O fogo, ele é quando nós saímos, acabamos sendo feitos da fornalha, da mão do oleiro. O oleiro faz o vaso sai mole, e ali vai para o fogo para dar aquela lapidada. Mas o problema não é esse. É que na hora que o oleiro está levando na sua mão até o fogo, o vaso desmancha. Foi isso que ele falou lá. Mas por que desmancha? Que Deus tirou a mão? Não. Deus não mexe a mão. Ele leva. Quem balança somos nós. Deus, ele pega uma bandeja como se fosse uma bandeja. Quem bandeja? A mão de Deus não balança igual a mão de um garçom para cair os copos. Não. A mão de Deus conduz. Quem balança somos nós. Porque o vaso, quando ele está andando até chegar ao fogo, vem o que no vaso? O vento. E o vento vem, e se ele estiver mole, ele cai. Não que o oleiro deixou ele mole. É que ele se colocou mole pelo quê? Nas ações espirituais de entender. Jesus mesmo falou na palavra dos espinhos que sufocam. Aí Jesus ainda vai lá e refaz. Então ele testa, ele joga. Então essa parte do batismo das águas para a comunhão do segundo batismo é a parte onde tem que muitos caem. Os batizam, caem e não conseguem mais continuar levantando. Outros chegam até o fogo, purifica no fogo, depois cai. Mas aí depois que está feito o vaso, já era. O que está ungido, está chamado, aí ninguém mais pega. Passou pelo fogo, meu amigo, é do Senhor. Eita, vaso aprovado! Então é um vaso do Senhor. E se cair não quebra, tá, gente? Tá bom? Só quebra vaso vazio. E não existe vaso vazio. Todos os vasos são cheios de azeite. Não existe vaso vazio. Pode ser decisão para vocês. Porque Deus é coerente. Ele sempre enche com esse azeite. Mas, pastor, um cara que caiu está desviado é um vaso vazio? Não, não é. Porque pode ter certeza que se falar de Jesus para ele, ele treme, ele chora, ele se arrepende. Sempre tem azeite no seu vaso. Que é, ou seja, a fé. Que está escrito na parábola das virgens. Faltou azeite. Vai lá para os que vendem, os que compram. Faltou azeite, faltou o quê? A lamparina acendeu e acabou. Mas ainda tem um pouquinho de azeite. Por isso que diz, ainda tem um pouquinho de azeite na panela? Eliseu perguntou, ei, ainda tem um pouquinho de fé? Tem um pouquinho de fé. Eu estou ficando maluco, viu? Mas é isso. Boa noite a todos. Fica com Deus. Acabou. Chega, já alimentei as ovelhas. Se eu continuar falando aqui, eu vou até amanhã.
E deixa aqui o azeite aqui. Tá na hora de... Está na hora de ir, crianças. Está na hora de ir. Vou contar pra vocês uma musiquinha de ninar. Está na hora de ir, criança. Está na hora de ir. Está muito tarde. Vamos descansar na palavra de Deus. Foi bênção para o nosso lar. Vamos, crianças, vamos, Deus abençoe vocês, fica na paz. Quer mais? Ninguém que eu vou embora, não? Tá igual os cultos, ninguém que eu vou embora nos cultos. Tô pregando os cultos lá, 2 horas da manhã, o pessoal, não, vou ficar mais! Não, tô cansado, temos que acabar o culto. Não, mas eu quero ficar mais! Não, calma aí. Eu até entendo, porque Jesus, ele ficava, a Bíblia diz que a multidão ficava com ele até a noite. E porque ele não queria que ele fosse embora. Então as palavras, quando saem do Senhor, ela nos frutifica, ela nos renova, nos traz uma prepotência muito forte, né? A gente brinca tudo, mas a coisa é séria. Eu espero que vocês, cada um de vocês, fiquem com essa palavra. Tô triste com um de vocês. Não comenta nos vídeos. É triste, mano. Eu fico tão triste. Quando eu vou dormir, tem 60 comentários. Tinha 200 pessoas lá, mas cadê o pessoal? Antes de dormir não pode falar. Meu Deus, que palavra linda, glória a Deus. Não consegue glorificar Deus num comentário, quanto mais em casa, né? Mas amém. Um abraço, irmãos. Beijo no coração e até a próxima. Deixa o seu comentário agora e compartilha essa live. Vou lá com as crianças no abraço. Que Deus abençoe a todos. Foi tudo na direção do Espírito. Deixa o seu comentário. Vai dormir, crianças. Paz. Crianças vocês, crianças. Deixa o comentário. Fui.